Não importa o quão lixo um cara pode ser, sempre vai ter outro pra defendê-lo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Big Brother Brasil, mas não vai ser um vídeo levezinho, não, porque a gente vai falar justamente sobre o que aconteceu nesses últimos dias, né? Inclusive, gente, esse vídeo era pra ter saído na terça-feira, né? Um dia anterior ao que tá saindo, mas eu não consegui gravar a tempo e acabou, enfim. Né? Só consegui gravar agora, então vai sair agora, o que inclusive mudou um pouco o rumo que esse vídeo vai tomar, porque eu tô gravando ele, né, um tempo depois que teve o jogo da discórdia. Mas vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a questão da relação abusiva entre o Gabriel Flop, hater de maquiagem, e a Bruna Grifal, né, atriz global e tudo mais. E a gente vai falar aqui muito também sobre como o Gabriel Flop tem sido tratado pelos outros homens da casa, principalmente pelo MC Guimê. Decepção, Guimê. Decepção. Não era fã, mas me decepcionei. Pra quem não sabe o que tá acontecendo. Ai, Pandora, desculpa. Pra quem não sabe. Mas pra quem não sabe o que tá acontecendo, a gente teve aí a primeira semana do Big Brother Brasil, aonde acabou se formando um casal, quer dizer, se formaram dois casais, mas aqui a gente vai focar em um casal específico, que é a Bruna Grifal com o Gabriel Flop, né? Eles começaram ali a ficar juntos, né, em uma festa, e fudeu com todo o jogo da Bruna Grifal, porque ela começou a viver em função dele ali dentro da casa. Tudo pra ela virou Gabriel, né? Tudo virou Gabriel. Ai, dos emojis que o Gabriel recebia. Meu Deus, será que o Gabriel tá bem? O Gabriel não pode ir pro paredão. Vamos fazer de tudo pra que o Gabriel fique aqui dentro e tudo. Ela se doou completamente pra esse menino que ela tinha conhecido há poucos dias. Os cachorros estão cantando, eles sempre começam a cantar quando eu vou gravar, hein? É incrível, acho que os cachorros da vizinha odeiam o transmissão. Ou eles gostam tanto que querem participar. Mas enfim, a Bruna Grifal, ela começou a viver em função do Gabriel em poucos dias, mas a gente tem que levar em conta sempre que a gente tá falando de Big Brother Brasil, a gente tá falando dessa coisa que sempre deixa as pessoas com as emoções à flor da pele, né? Tem todo o período de pré-confinamento, enfim, muitas coisas que culminam para que um dia dentro do Big Brother equivala a vários dias aqui, né, que a gente teria aqui fora. Até porque quando a gente conhece alguém aqui fora, a gente não mora com essa pessoa, a gente não dorme e acorda junto com essa pessoa geralmente, né? Geralmente a gente ali convive com essa pessoa durante algumas horas do dia, depois a gente vai fazer outras coisas e lá não. Eles não têm mais nada pra fazer. Mas enfim, ela se apaixonou pelo menino. E ela mesma já falou que ela realmente se apaixonou por esse menino, né? E aí, esse menino, ele era muito grosso com ela o tempo inteiro. Ele sempre ficava fazendo algumas piadas depreciativas quanto a ela, né? Tem um vídeo dele fazendo piada quanto ao tamanho do nariz dela, por exemplo, né? Que é uma coisa que mexe com ela, né? Que é uma coisa que ela já tem ali como uma questão de pressão estética que ela já, enfim, tem esse sofrimento ali com essa questão do tamanho do nariz dela, e ele já fez piada com isso. Ele ficava tratando ela como se ele estivesse, sei lá, tratando um amigo dele, assim, sabe? E amigo mesmo, sabe? No masculino. Ele ficava falando dela de uns jeitos muito estranhos. Teve um dia que ele ficou falando que ela tinha sarna. Teve um dia que ele ficou falando que ela tinha HPV, sabe? Tipo, umas coisas assim que não são legais de se falar pra alguém que você tá junto. Mas principalmente coisas em que ele era agressivo com ela, né? Porque não bastava os comentários depreciativos quanto à aparência dela ou quanto à saúde dela, né? Querer aferir doenças ali pra ela e tudo mais. Ele também constantemente gritava com ela, né? Quando ele sentia que ela tinha cortado ele de alguma forma, ele gritava com ela. Ele chegou a empurrá-la duas vezes, né? Uma vez que ela estava indo entrar no confessionário, ele pegou ela pelos braços, empurrou ela, né? Jogou ela mais longe e passou na frente dela. Teve outro momento em que eles estavam conversando, e aí ela falou, né, que ela
que ela sentia que ela era o homem da relação ali deles, né, e tudo. E ele foi e falou, né, que logo logo ela iria acabar levando umas cotoveladas na boca, né? E foi isso que pegou muito. Mas além disso também, nessa mesma conversa aí, chega um momento em que ela tá indo falar alguma coisa e ele empurra ela, né? Os dois estão sentados um do lado do outro. Ela se projeta pra frente pra falar com as pessoas que estavam na frente dela, que era o Guimê, o Gaga, não lembro mais quem tava, mas o Guimê estava, isso é importante. E ela, na hora que ela se projetou pra frente, o Gabriel pega aqui no ombro dela, empurra ela pra trás, né? E diz pra ela deixar ele falar. E ela fica puta, né? Ela fala, velho, você tá querendo me cercear, não sei o que e tal. Ela externa isso, né? Ela verbaliza isso. E aí vem, depois disso, esse diálogo aí, enfim, dele dar a cotovelada na boca dela e tudo. Tem um momento também que ela fala, né, que poderia, né, pergunta se queimar ele com um cigarro seria motivo de expulsão, né, e tudo. Enfim, um casal bem esquisito, né. Mas acontece que o fato do Gabriel empurrar ela algumas vezes e de ficar falando essas coisas pra ela, deixou a produção do Big Brother preocupada, principalmente porque deixou o público muito preocupado e o público começou a encher o saco da produção do Big Brother Brasil para que eles tomassem alguma providência, porque o público sempre faz isso. Quando teve o Big Brother Brasil do ano passado, que a gente via ali vários momentos ali de surtos da Natália, né, com o Eliezer e tudo, o público também pedia para que a produção desse uma intervida, mas essas coisas nunca chegaram a um, né, contato físico, como chegou o Gabriel, e nem de fato uma ameaça de agredir fisicamente, né, a menina. Então não precisou a produção intervir nesse ponto, né? Mas a gente tem no histórico do Big Brother Brasil já uma agressão de um homem contra uma mulher, que foi no Big Brother Brasil, se não me engano, de 2017, onde o Marcos Hetter, ele agrediu a Emily, né? A Emily Araújo. A gente teve esse momento acontecendo, que foi um momento muito tenso. Eu nem estava assistindo essa edição do Big Brother, mas eu passei a assistir esse momento ali porque todo mundo tava falando e aí eu liguei pra ver o que tava acontecendo e era horrível ver aquele homem gritando com aquela mulher, segurando ela com força pelos braços, né, o que configura uma agressão. Ela até ficou vermelha assim, né, onde ele segurou, apontando o dedo na cara dela e gritando muito com ela. E tudo aquilo acabou culminando não só na expulsão do Marcos Hetter, como também culminou numa investigação policial que passou a dar início ali, porque, né, a Emily não precisou denunciar nada, estava filmado, estava passando ao vivo para todo mundo ver aquilo. A polícia interviu, mesmo sem ter uma denúncia dela, porque tava todo mundo vendo ali o crime sendo cometido. E ele foi expulso da casa e levado para depor, né, na delegacia. E até hoje, né, tem aí uma questão de processo aí, ele tentando processar a Globo por ter tirado ele, enfim, virou uma coisa grande, assim, né, pra história do Big Brother Brasil, pra história dos reality shows no Brasil, e virou também um marco no combate à violência doméstica, já que a gente tá falando de algo que aconteceu, uma agressão física contra uma mulher que aconteceu dentro de um programa que estava sendo televisionado para o Brasil inteiro. Então, quando a Globo viu que isso estava se escalando para um possível Marcos Hetter com Emília Araújo 2.0, eles resolveram intervir antes que acontecesse de fato uma agressão física. Não só um toque físico, como de fato aconteceram 2 vezes, mas uma agressão física como aconteceu em 2017. E eles interviram da melhor forma possível. Teve muita gente que não gostou da forma como foi feita. Eu achei excelente, porque antes de se iniciar a votação nesse domingo, né, que é, enfim, dia de votação no Big Brother Brasil, o Tadeu Schmidt apareceu para falar com eles e ele já começou dizendo que aquilo não era uma conversa, né, já dizendo que não era para eles rebaterem, era só para eles ouvirem o que iria ser dito. E o Tadeu Schmidt falou, né, sobre o cara de sapato já ter dito que eles eram tóxicos, sobre a Tina já ter dito que eles eram um casal muito chato, e também ele foi lá e descorreu ali, palavra por palavra, né, as aspas do Gabriel Flop, quando o Gabriel Flop falou que daria cotovelada na boca da Bruna Grifal. Todo mundo na casa ficou muito chocado, né? A Bruna ficou muito chocada, o Gabriel também ficou muito chocado, né? Os dois principalmente. E as outras pessoas ali da casa também ficaram chocadas. E a gente teve ali o momento em que
o Gabriel, ele puxou a Bruna no canto, né, pra eles conversarem, né, não puxar assim, mas enfim, chamou ela ali pra um canto pra eles conversarem, e ele pediu pra que ela livrasse a barra dele, ele pediu pra que ela falasse que não era tudo isso, ele perguntou se ela se sentia num relacionamento tóxico, obviamente ela disse que não, porque até o momento ela não tinha ideia da dimensão das coisas, e até agora ela não tem essa ideia, né, até porque não foi falado sobre os empurrões nem nada do tipo. Então, por mais que ela soubesse mais ou menos o que estava acontecendo, porque antes do Tadeu falar, ela chegou a dar umas chamadas no Gabriel sobre isso, falando que inclusive isso poderia pegar mal pra ele, né, a forma como ele tratava ela e tudo. Então ela tinha uma ideia assim do que estava acontecendo, mas não uma dimensão do todo, e ela ainda não tem. Ela vai ter essa dimensão do todo só no futuro, quando ela vê o que aconteceu, as proporções que isso tomou. E a forma como o Gabriel falava dela, né? Mas nesse primeiro momento ele pediu pra ela proteger ele, ele pediu pra ela falar que não tava num relacionamento tóxico, enfim, pra que ela pulasse na bala por ele, né? Que é essa frase que veio lá do BBB 22, né? Que o Arthur Aguiar falava muito e que o Gabriel Flop vive também reproduzindo agora, né? Que é uma frase que eu odeio, mas enfim, né? Todo Big Brother Brasil tem alguma frase que a gente odeia. Todos têm. E aí depois a gente teve ali a votação e tudo, né? O Gabriel, ele foi pro paredão, né? Só que ele teve, né, participou ali da prova do bate e volta e ele voltou da prova do bate e volta. E aqui entra a parte que eu mais quero discorrer com vocês, que é a forma como homens tratam outros homens que são acusados de terem sido abusivos com mulheres. Porque assim que o Gabriel ele entra dentro da casa de novo, após ter ganhado a prova do bate-volta e, portanto, tendo se livrado do paredão, a gente vê o MC Guimê indo lá abraçar o Gabriel e gritar, né, para que toda a casa ouvisse que aquilo era uma chance para ele mostrar que ele não era aquilo, que aquele era um bagulho só de relacionamento, mas que isso não definia o caráter dele e que Deus tinha dado essa oportunidade para ele. E, gente, isso é algo que foi dito em vários outros momentos, tá? Ao longo daquela noite, várias pessoas foram conversar com o Gabriel Flop e reproduziram palavras parecidas, né? Que agora ele teria uma chance de mostrar o caráter dele e falando que isso, né? A forma como essa frase que ele tinha falado pra Bruna não definia o caráter dele, que aquilo era uma questão de relacionamento entre os dois. Diversos homens falaram isso pro Gabriel. A gente teve, inclusive, o Facinho falando isso pra ele, né? Enfim, isso foi dito pra ele em alguns momentos. E é muito interessante a gente ver que, quando aconteceu isso, a Bruna foi amparada pelas mulheres da casa. Assim que terminou isso, né? Não por todas as mulheres da casa, a gente vai entrar nesse ponto também, mas assim que saiu ali, né? Depois que já tinha definido o paredão e tudo. Várias mulheres se reuniram ao redor da Bruna, né? A Larissa, que é a melhor amiga da Bruna, tava ali. A Aline tava ali. A Marvila tava ali. É, Tinham mais outras mulheres ali também. Acho que a Paula tava ali. Enfim, muitas mulheres se juntaram ao redor da Bruna. E o Gaga tava ali também, para poder conversar com ela, dar um amparo, né? Falar que ela não tava sozinha e tudo mais. Ao longo da noite a gente viu outras pessoas indo lá falar com ela, né? O Fred, né? O Fred, ex da Boca Rosa, né? O Boco Roso, ele também deu ali um apoio para Bruna Grifal. A gente viu também o Christian dando um apoio para ela, né? Da parte dos homens ali. Ela recebeu esses apoios. O Gabriel Flop, ele recebeu muito o apoio do Guimê. Ele recebeu muito o apoio do Facinho, né? Que não queria deixar ele só naquele momento. Ele recebeu apoio ali de alguns homens da casa. A Paula também foi lá dar um apoio pra ele, até porque ela era a dupla dele, né? Então ela foi ali também dar um apoio pra ele e tudo mais. Mas a gente teve essa movimentação acontecendo. Algumas pessoas não deram apoio pra nenhum dos lados, né? Que eram pessoas que estavam tratadas com ambos, então tiveram algumas mulheres que não foram lá falar com a Bruna de momento, né? A Kay foi uma dessas mulheres, né? A Marília também não foi de primeiro momento e tudo, né? Mas enfim, sobre isso a gente fala em outro vídeo. Mas a gente teve essa movimentação. E aí, quando foi na segunda-feira, né, um dia anterior ao dia que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês na terça-feira, antes de ter a decisão ali de quem que vai pro quarto secreto, né? Mas enfim.
Quando foi no jogo da discórdia, obviamente muita gente da casa apontou o Gabriel ali como alguém para se dar bomba, né? Que o jogo da discórdia era parecido com pódio, né? Que você definia ali quem você quer que esteja com você na final, né? Uma pessoa que esteja com você na final e duas pessoas para quem você daria bomba, né? E o Tadeu deixou claro o que significava bomba, né? São pessoas que te desagradam, que você não gosta, enfim. E o Gabriel foi a pessoa que mais foi levada ali. O Gabriel, seguido do Guimê. E todas as vezes que alguém levantava essa pauta sobre o relacionamento tóxico, né, sobre o Gabriel ser abusivo com a Bruna, o Guimê defendia o Gabriel. A gente viu isso acontecendo inúmeras vezes ali, porque muitas pessoas puxaram os dois. E o Guimê sempre defendendo o Gabriel. O Gabriel se colocando como vítima porque ele teve essa postura, né, de pedir pra Bruna defender ele, mas em outro momento ele já começou a ter a postura de se excluir, de tal uma narrativa de garoto arrependido e de fiz merda, a culpa é toda minha, você não tem culpa de nada, você é a vítima e não se associe comigo, né, que ele ficou falando isso, que é uma tática, tá, gente? É uma tática que vários homens usam quando eles são expostos, né? É uma tática comum, tanto quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente sempre fala da lua de mel, né? Após o relacionamento, após ali uma agressão, após alguma coisa. Então a gente tá tendo esse momento agora, né? O cara, ele foi exposto em rede nacional sobre a forma como ele estava tratando a menina com quem ele estava junto ali. Então agora ele vai tentar limpar a imagem dele perante o Brasil. E ele tenta limpar a imagem dele justamente se fazendo de coitado. Quando a gente tá falando de uma relação a dois fora das câmeras e tudo mais, a gente tem esse período de lua de mel, que é logo depois da agressão. O cara, ele finge ali que ele vai mudar, né? Ele fala que ele vai mudar, ele pede perdão, ele fala que aquilo não condiz com ele e tudo mais, e faz de tudo para que aquela mulher não saia da relação. E agora a gente tá assistindo um período parecido com esse, né? Não é o momento dele tentar fazer a Bruna ficar com ele, porque eu acho que ele nunca desenvolveu um tipo de sentimento pela Bruna, mas é ele o tempo inteiro se colocando enquanto alguém que está sofrendo. Ele disse, inclusive, durante o jogo da Discord, que ele quer ser um mártir, né? E, assim, eu fico me perguntando se ele sabe o significado de mártir, né? Porque mártir é alguém que sofreu alguma coisa muito grande, né? Que sofreu tortura, que sofreu alguma coisa, que morreu por uma causa e se torna um símbolo daquela causa. Isso é um mártir. Agora, o Gabriel ser um mártir, ele diz que ele quer ser um mártir para que outros homens que tenham atitudes parecidas com ele vejam ali um exemplo e mudem. Gente, isso é Gabriel, ele tá falando da boca pra fora. Ele não tá arrependido pelo que aconteceu. Ele tá arrependido por ter sido exposto. Ele quer limpar a imagem dele perante o Brasil. Ele nem tá agindo como alguém que de fato se arrependeu do que aconteceu. Até porque, né, gente, né, vamos lembrar que uma pessoa, ela não muda de um dia pro outro, é preciso de todo um tempo ali para que essa pessoa, ela vá mudando, para que ela vá entendendo o que aconteceu e ela consiga, assim, se desvencilhar daquelas estruturas, né, que fizeram ela ter aquela ação. Então o Gabriel, ele não mudou ainda, ele não tá mudado. E ele fica o tempo inteiro, né, ressaltando que ele tá se esforçando muito pra mudar. Ele mesmo já falou que não se muda de um dia pro outro, mas que ele tá se esforçando e tudo mais. E isso é tática para que a gente passe a vê-lo como coitado. Tadinho do menino, olha ali, ele tá se esforçando tanto. É só um garoto, né? Ah, ele ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que amadurecer. Tadinho dele. Ele vai sair melhor disso tudo. Olha como ele tá sofrendo. Essa é a narrativa que ele quer. Ele ficar pedindo para que as pessoas não se associem com ele é justamente a forma dele ficar com essa imagem de excluído pro Brasil olhar para ele e falar, coitado, ele tá sendo excluído, olha só. E ele ser acolhido pelo Brasil. Agora, né, se antes ele tava mirando ali no Prior, né, que era o que ele tanto dizia, agora ele tá mirando no Arthur Aguiar, que é alguém que limpou a imagem ali no Big Brother Brasil e ganhou. E agora ele tá querendo seguir essa narrativa de Arthur Aguiar. Ele, inclusive, chegou a citar o Arthur Aguiar. E durante o jogo da Discord, inúmeras vezes a gente viu o Guimê voltando a defender o Gabriel.
A gente viu inúmeras vezes ele falando que o povo tava querendo chutar cachorro morto, falando que o Gabriel e a Bruna já tinham se resolvido, então ninguém tinha que ficar trazendo esse assunto à tona, não sei o que e tudo mais. E a gente vê o tempo inteiro o Guimê querendo defender ali o Gabriel. Pode ser que o Guimê esteja fazendo isso só para se autodefender, mas esse é um comportamento também que a gente vê sendo recorrente quando um homem é abusivo com uma mulher, que é o fato dos outros homens ali tentarem defendê-lo, dizendo que aquilo não define ele, que aquilo não é o caráter dele, dizendo que ele precisa de outras chances, dizendo que aquele homem não pode ser crucificado e coisas do tipo. Com certeza você já conheceu algum cara que era abusivo com alguma mulher, se é que você já não esteve dentro de um relacionamento abusivo. E com certeza você já viu isso acontecendo antes. Eu já vi acontecendo antes de pessoas defendendo homens que foram abusivos com amigas minhas, né? De pessoas assim dizendo, tipo, ai não, vai ficar tudo bem, você só se excedeu um pouco, você não é assim, coisas do tipo, porque isso sempre acontece. E principalmente de outros homens defendendo homens que são abusivos. Na internet a gente vê isso também acontecendo, né? Tem algumas pessoas que já estão aí defendendo o Gabriel, né? Falando que nem foi tudo isso, né? Falando que a gente é muito mimizento, falando que a gente tá querendo crucificar o menino por nada, né? E a gente vê principalmente homens fazendo isso. A gente vê algumas mulheres também tendo esse tipo de comportamento, né? Mas a gente vê muitos homens fazendo isso também. Quando a gente vê muitos homens fazendo isso, a gente sempre tem que pensar um pouco sobre quem são esses homens, né? Até porque o Guimê dizendo que isso não define o caráter do Gabriel, gente, é uma questão de relacionamento. Como é que uma questão de relacionamento não define caráter? Questão de relacionamento é justamente sobre caráter. Isso é sobre caráter. Então não tem lógica o Guimê falar sobre isso, não tem lógica o Guimê querer defender o Gabriel dando essa cartada, porque sim, isso é sobre caráter. Isso é sobre o caráter do Gabriel Flop. Ele já chegou dentro do Big Brother Brasil com toda a bagagem de construção de caráter que ele teve antes. A gente sempre fala que o Big Brother, ele, né, mexe com as pessoas de um jeito ali que não dá pra dizer que aquela de fato é a personalidade das pessoas fora da casa, mas isso só vai até um determinado ponto. Isso só vai até no que diz respeito a táticas de jogo. Isso não vai no que diz respeito ao tratamento que as pessoas têm umas para com as outras. Não é a casa do Big Brother que faz o Gabriel virar pra uma mulher e dizer que daria cotovelada na boca dela. Não é a casa do Big Brother que faz o Gabriel empurrar uma mulher, enfim, pra longe dele, para que ele possa passar na frente dela em alguma coisa. Não é a casa do Big Brother que faz o Gabriel empurrar uma mulher para que ela deixe ele falar, sabe? Não é a casa do Big Brother que faz com que ele fique fazendo tudo isso com ela. Isso é o caráter dele. Isso é do caráter dele. A forma como a gente se relaciona com as pessoas diz muito sobre o nosso caráter. E dentro do Big Brother Brasil, isso não difere tanto. Não difere tanto. Ainda mais quando a gente está falando de algo tão sério quanto relação abusiva. E outra coisa, o Guimê, durante ali o jogo da discórdia, ele disse que ele não ouviu o momento em que o Gabriel falou que daria uma cotovelada na boca da Bruna, né? E que se ele tivesse presente, ele teria ido lá e dado uma embaçada no Gabriel. Só que o Guimê estava presente. O Guimê estava presente no momento em que o Gabriel empurra a Bruna para passar na frente dela para ir pro confessionário. O Guimê estava presente no momento em que o Gabriel empurra o ombro da Bruna e joga ela para trás para que ela deixe ele falar. O Guimê estava presente no momento em que o Gabriel fala que daria uma cotovelada na boca da Bruna. O Guimê estava presente em todos esses momentos. Ele não pode ser que ele não tenha percebido a gravidade daquilo de fato, porque essas coisas são tão naturalizadas na nossa sociedade que muitas vezes as pessoas elas não percebem atitudes abusivas, principalmente de alguém que seja amigo delas, de alguém que elas tenham algum tipo de relação. E pode ser também que o Guimê tenha percebido e só tenha, tipo, ignorado. Porque, né? Isso não é tão importante assim. Eles que se resolvam. Até porque o Guimê falou várias vezes lá que isso era questão do relacionamento dos dois, né? Então parece que o Guimê tem muito essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, sabe? Essa ideia de não interferir, assim, de deixa que eles se resolvem. E também ele tem muita ideia de que relacionamento não define caráter.
E eu fico muito abismada em ver o tanto que ele tá defendendo um garoto que foi exposto ali em rede nacional enquanto um abusador. E outra coisa também que é a questão de falar garoto, que eu tô falando aqui muito garoto, é porque eu tenho esse vício de linguagem, né? De falar garoto, menino, menina, enfim. Mas a gente tá falando de um cara que sim, ele é bastante novo, né? O Gabriel Flop, ele tem aí 23 anos, se não me engano, então ele é bastante novo, mas ele é um adulto. Ele não é uma criança, ele não é um pré-adolescente. Ele é alguém que já tem ali um discernimento muito claro sobre as coisas. E a gente sempre trata homens adultos como se fossem garotinhos, né? Que estão sempre aí para aprender. A gente sempre infantiliza os homens que cometem erros, os homens que são abusivos, os homens que são escrotos de alguma forma. A gente sempre infantiliza eles. Quando eu digo a gente, eu tô falando da gente como sociedade, né? Sempre traz essa infantilização de que, ai, ele é só um garoto, gente, é assim mesmo. Gente, a gente tá falando de alguém que tem 23 anos. Passou dos 20, não tem como a gente dar essa cartada de é só um garoto, deixa ele, sabe? Deixa os meninos brincar. Não. Isso a gente fala quando a gente tá tratando de fato, garotos. Quando a gente tá tratando de fato, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, sabe? 23 anos, 23 anos, tudo bem, você ainda não tem tanta noção de várias coisas da vida, né? Mas você já tem noção o suficiente pra saber que você não vira pra uma mulher e fala que daria cotovelada na boca dela. Você já tem noção o suficiente pra saber que não se empurra uma mulher. Você já tem noção o suficiente pra saber que você não deve ser abusivo com uma mulher. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por não ter conseguido postar ele antes, né? Mas enfim, o jogo da discórdia dessa segunda-feira, ele acabou na madrugada de terça, ficou muito tarde, eu tava muito cansado, eu não consegui gravar logo depois do jogo da discórdia. Então, enfim, o vídeo acabou não tendo como sair na terça. Então me desculpem por isso. A gente tem aqui outros vídeos para saírem essa semana. Se tudo der certo nessa semana também, eu vou fazer o vídeo respondendo os comentários de vocês, né? Que eu vou fazer eu tô com essa ideia de todo mês fazer um vídeo respondendo os comentários de vocês. Se tudo der certo, esse vídeo deve sair nesse domingo. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam de tudo isso, o que vocês acharam dessa situação. Lembre-se sempre que a Bruna é a vítima dessa situação. Não é pra vocês fazerem comentários maldosos quanto ela, nesse quesito pelo menos, né? Mesmo que ela ainda esteja muito querendo protegê-lo, ela ainda esteja apaixonada por ele, a gente tem que ter noção de que essas coisas demoram tempo ali pra serem processadas, né? Ela ainda não tem muita ideia do que tá acontecendo. E também, pelo visto, ela é uma pessoa que tem um histórico de ter passado por vários relacionamentos abusivos. Isso a gente pode depois fazer um vídeo sobre essa questão, né? Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam disso, sendo respeitosos com a Bruna, tá? Sendo respeitosos com a Bruna e com mulheres no geral que sofrem violências domésticas, sejam violências físicas ou psicológicas. Mas enfim, sejam respeitosos com as vítimas das situações. Mas comentem aí, não se esqueçam de deixar o like de vocês caso vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem esse vídeo aí nos stories do Instagram, compartilhem esse vídeo aí pelo Facebook, Twitter, as redes que vocês estiverem usando. Compartilhem o link desse vídeo aqui e não se esqueçam também de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Deus, a Laverne hoje não quietou, né? Não quietou.